Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. É uma alegria chegar até você ao seu lar com as nossas mensagens, com as nossas reflexões dos evangelhos no dia a dia. A serventia dessas reflexões é para que você possa acolher nas suas mentes, nos seus corações, e que essas reflexões sejam luz para o caminho de cada um de vocês, para as suas famílias. E ao mesmo tempo, despertar o desejo, o gosto pela palavra de Deus. Nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, a gente vai rezar e vai meditar com o evangelista Lucas, capítulo 14, versículos de 12 até 14. Dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te e isso já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e então tu serás feliz, porque eles não podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Aqui, caros irmãos e irmãs, nós temos mais uma vez um ambiente de refeição. O contexto também é a sequência do que vimos na semana passada, quando Jesus curou um hidrópico num dia de sábado. Agora, Jesus então adverte o chefe dos fariseus que o tinha convidado. As parábolas de Jesus, sempre é bom contextualizar isso, elas sempre brotam da experiência de Jesus, da observação que ele faz, uma observação atenta das realidades, da forma como as pessoas se comportam ao seu redor. E o mestre, ele sempre interpreta tudo de modo simbólico e transfere isso tudo para o domínio religioso. As duas partes que nós temos nesse pequeno texto de hoje, elas se correspondem perfeitamente. A gente costuma chamar isso de paralelismo antitético, que facilita uma compreensão. Qual é que é esse paralelismo? Quando deres um almoço ou um jantar. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida então os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Esse é o paralelismo para nos ajudar a compreender. O ensinamento claro de Jesus vai direto à sensibilidade dos seus destinatários. Jesus, ele alerta para um comportamento de aparente generosidade que na verdade é egoísta. E esse tipo de comportamento, ele não é só mesquinho, mas também compromete as relações interpessoais. Essa situação oposta sugerida por Jesus, de convidar os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, porque eles não podem retribuir, mostra exatamente o que? É um convite genuinamente evangélico, que leva ao centro da doutrina de Jesus o que? Privilegiar aqueles excluídos, os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, que são aqueles que o Senhor ama. No fundo, aqui nós temos a mesma mensagem das bem-aventuranças que ouvimos no Evangelho do domingo. A bem-aventurança e a promessa que se encontra no final deste Evangelho, então tu serás feliz se fizeres isso, porque eles não podem retribuir, os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Ora, sendo assim, você vai receber recompensa na ressurreição dos justos, diz o Evangelho. Então, esta cena do Evangelho, essa cena final, completa assim profundamente o ensinamento de Jesus. A Santa Teresa de Calcutá, quando eu li esse Evangelho, eu lembrei dela. Ela se dedicou inteiramente à causa dos mais pobres, no seu campo de missão. E é interessante, conta uma história que, vendo a delicadeza, como que ela tratava os pobres, um jornalista falou para ela: Madre, eu não faria isso nem por $1 milhão. O que responde a Santa Teresa de Calcutá? Eu também não o faço por $1 milhão. Eu faço isso tudo
por amor a Jesus. Penso que a intencionalidade de Jesus é isso, de que nós, nas nossas relações, a gente tem que primar pela gratuidade, pelo amor, e não primar por receber algo em troca daquilo que a gente faz. Na terça-feira, dia 5 de novembro, a gente reza, a gente medita com o evangelista Lucas, capítulo 14, versículos de 15 até 24. Um homem que estava à mesa disse a Jesus: "Feliz aquele que come o pão no reino de Deus." E Jesus respondeu: "Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: 'Vinde, pois tudo está pronto.' Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: 'Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas.' Um outro disse: 'Eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites as minhas desculpas.' Um terceiro disse: 'Acabo de me casar e por isso não posso ir.' O empregado voltou e contou tudo ao patrão. E então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: 'Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos.' E o empregado disse: 'Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito e ainda há lugar.' E o patrão disse: 'Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete.'" É uma parábola forte, isso que Jesus conta. São a parábola dos 3 convites ao banquete. O dono da casa é a figura de Deus, que por meio dos profetas e do seu Filho Jesus, chama todos para a salvação. Veja que os 2 primeiros convidados, eles não comparecem por motivos de negócio. O terceiro porque tinha casado. Que imagens simbólicas são essas? Representam o povo de Israel que rejeitou o Messias. Deus certamente se aborrece com a recusa do benefício. A segunda leva de convidados tem uma característica. São pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Habitantes da cidade, porém mal vistos e até desprezados pela sociedade. No fundo, também aqui há um simbolismo, porque representam o pobre, o aleijado, o cego, o coxo, eles representam os desprezados por Israel. E há um terceiro grupo de convidados, esse grupo ele engloba pessoas de fora da cidade. Qual é o simbolismo dessa imagem? Indica a missão entre os pagãos, ou seja, o Evangelho, os apóstolos que vão em missão e encontram entre os pagãos terreno fértil. Deus quer a casa cheia, Ele convida generosamente para a festa do reino, mas, ao mesmo tempo que Ele faz o convite, respeita a liberdade nossa, a sua, a minha, de todos os que são convidados. Aqui há uma chamada, por que não dizer até um puxão de orelha. Nós também muitas vezes a gente ajeita, a gente justifica, usando desculpas para a gente não se comprometer com o reino, para a gente não se comprometer com a vida de comunidade, para a gente não se comprometer, por exemplo, de priorizar e se encontrar na comunidade que celebra a Eucaristia. A gente encontra desculpas. Eu tenho esse compromisso. Hoje eu vou fazer isso. Eu não posso. Veja que não é muito diferente do nosso tempo. O que eu queria dizer com isso é que quanto mais você se ocupar com as suas coisas, menos tempo você terá para outras coisas importantes e essenciais da sua vida. E com certeza, uma delas é se ocupar com o reino de Deus. Nesse mundo que a gente vive, tão corrido, muitas coisas acabam ocupando a centralidade da nossa mente.
Pode ser a televisão, pode ser um computador, pode ser as redes sociais, os nossos compromissos, trabalhos. A gente cai numa rotina de vida, de modo que a vida se torna uma loucura e o tempo para Deus é o que fica sobrando. A gente coloca tantas prioridades, que antes da nossa vida de fé. Deus fica fora. Como hoje quase não se sobra tempo, Deus acaba não tendo tempo na vida de muitos de nossos, de vocês, minha, dos filhos. Então a gente tem que se perguntar à luz dessa provocação que Jesus faz. Quais são as suas desculpas? Quais são as desculpas que nós inventamos a cada dia para a gente não se ocupar com o reino de Deus? O Evangelho nos motiva para a gente pensar nisso. Pense. Na quarta-feira, dia 6 de novembro, nós vamos rezar e meditar com o evangelista Lucas, capítulo 14, versículos de 25 até 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que vivem, os que enxergarem isso, começarão a caçoar dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, ele envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus ele bate em algo, centra a sua reflexão em algo muito importante. O despojamento. O despojamento. Do assumir todos os dias a cruz diária. Não como fardo, mas não como peso, mas como consequência da nossa vida, da nossa fidelidade ao Evangelho. Veja qual é o contexto que nós estamos aí. Depois de deixar a casa dos fariseus, Jesus está se encontrando agora com a multidão. E junto dessa multidão, o discurso, você pode ter percebido isso, é um discurso que se torna mais íntimo, mas ao mesmo tempo mais radical. Radical no sentido que ele vai na raiz. Quem aceita o convite de Jesus para segui-lo, ele tem que estar disposto sempre a assumir a proposta do reino dos céus. Qual é que é essa proposta do reino dos céus? Porque às vezes a gente fala tanto reino de Deus, reino dos céus, que a gente pode cair assim em algo que perde a sua força, o seu sentido. Mas a proposta do reino dos céus é o quê? A gente praticar justiça, a gente exercitar a vida de fraternidade, a solidariedade. Ora, não é possível a gente continuar mergulhado nas solicitações deste mundo e ao mesmo tempo ser autêntico discípulo do Divino Mestre. Ou bem escolhemos uma coisa, ou bem escolhemos a outra. Então tudo tem que ser colocado na balança. Também os afetos referentes aos laços familiares. Servir ao mundo e seguir a Jesus Cristo, veja, são atitudes que elas não se combinam. Então nós temos que escolher e decidir. Qual é a prioridade? Jesus está dizendo qual é que deve ser a nossa prioridade. A prioridade tem que ser o reino. Viver como cristão não consiste em exibir camisetas com a figura de Jesus ou fazer passeata gritando bordões favoráveis a Cristo. A vida cristã, ela pede convicções mais profundas.
ela pede seguimento, ela pede despojamento, pede coerência, pede solidariedade, misericórdia. Porque a gente fica só exibindo coisas exteriores não nos leva a lugar nenhum, mas tem que ser aquilo que brota de dentro. Essas são as convicções profundas. Do contrário, diante das primeiras dificuldades, nós vamos renegar Jesus. Nós vamos fugir do campo de missão. Por quê? Porque isso não está enraizado em nós. A gente não tem convicção de quem nós somos. A gente não tem convicção da nossa fé, do nosso pertencimento a uma comunidade de fé. Com essa meditação eu concluo, caros irmãos e irmãs, o itinerário desta primeira parte da 31ª semana do Tempo Comum. A gente vai se encontrar novamente na quinta-feira neste mesmo horário. Eu desejo a vocês um bom início de semana. Que Santo Antônio abençoe, proteja, cuide de cada um de vocês, dos seus trabalhos, das suas famílias. Paz e bem.